Queridos, estamos chegando ao final da série do mês de abril. Ela se chamou Deus Não É Legal, esse legal no sentido de camaradão, né? E resgatando o temor do Senhor na igreja. Então, o grande desejo pastoral nessa série, nesse mês, é a gente poder adorar a Deus de maneira completa. Não só um Deus que pintam para nós, mas de uma forma completa. E para fechar hoje, a gente vai tratar nesse título, Mentira Mortal, quando a oferta não é sincera, o altar vira tribunal. É um tema muito difícil, um texto muito difícil, mas nós vamos receber do Senhor essa mensagem nessa noite. Bom, previamente, o que a gente já viu? Vocês se lembram lá de Gênesis 15? O Abraão ainda está vacilante com relação à aliança. Ele já crê, mas está faltando algo. Então, um dia, ele, num encontro maravilhoso com o Senhor, Deus tinha aparecido para ele 4 vezes, a última tinha sido meio-dia, tudo claro. De repente, Deus aparece agora no entardecer, coloca um anoitecer tenebroso na vida dele, e com fogo, e aquela coisa muito assustadora, mas foi justamente no temor dessa noite que o Abraão silenciou as suas dúvidas e que o Abraão confiou plenamente na promessa divina. Então o temor fez um bem enorme para o Abraão, que hoje é o pai da fé dos judeus, e por consequência nós assim o mantemos também. Vocês se lembram em Levítico 10? O Nadab e o Abiú foram fazer a oferta, ofereceram um tal de fogo estranho no altar, e eles caíram mortos naquele dia, e ali mostrou para nós que o temor ao Senhor é indispensável para quem deseja se aproximar dele. Então a gente não se aproxima de Deus de qualquer forma, mas com o temor que lhe é devido. E hoje a gente vai ver uma história de um casal. Eles se casaram e eles estão na igreja, como uma boa parte de nós aqui, casados na igreja. Eles eram ofertantes, foram fazer a oferta no dia, mas nesse dia eles morreram durante o culto pela mão de Deus. E esse texto se torna muito difícil por causa disso, porque num primeiro pensar, está tudo bem com este casal. Morrer no culto é estranho. Eu desejo que nunca ninguém morra no culto. Acontece de vez em quando, mas a gente não quer isso. Aqui aconteceu, mas não foi por acidente, não foi por doença natural, morte natural que a gente chama. O texto faz questão de dizer que foi Deus que colocou a mão e tirou a vida desse casal. Então, por meio aí desse caso quase que forense, ali, 2 corpos estendidos no chão da igreja, a gente quer extrair alguma lição. E que o Senhor nos abençoe para que a gente, então, evolua bastante nessa noite, nesse assunto do mês, que é o temor ao Senhor. Então vamos ao texto da noite? Abra comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 5. Aliás, nós vamos começar no capítulo 4, porque o recorte começa no capítulo 4, o versículo 36. Atos, capítulo 4, o versículo 36 em diante. Me deem um joinha aí que acharam. Acharam. Ok. Muito bom. Tem aí na tela também. Nós vamos ler nessa versão que está na tela, a NVT, nova versão transformadora. O versículo 36 diz o seguinte, irmãos: José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Capítulo 5. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si.
A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Versículo 14. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pelo recorte da tua palavra lida, ela que é sagrada, venho de tua parte. Agora que o Senhor, pelo teu Espírito, fale aos nossos corações, todos nós que adentramos aqui, e que o Senhor produza a mudança que o Senhor deseja nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos no contexto de Atos dos Apóstolos. Você sabe que Jesus havia subido aos céus. A igreja era recente, ela nasceu ali em Pentecostes com a nascida do Espírito. A gente até na classe de batismo hoje disse, né? O Senhor Jesus, a segunda pessoa, subindo, o Espírito Santo descendo, né? Quase que se encontraram ali entre subida e descida. E a igreja começou, e ela começou muito bem, exatamente como Deus planejou por toda a história. Ela estava formada ali por judeus convertidos, muitos inclusive eram de fora de Jerusalém, um avivamento fortíssimo na igreja, a igreja com muitos corações que criam já, e é obviamente que a perseguição começa, e começa bem forte já no início dela. Os cristãos ainda iam lá no templo, aquele que tinha sido destruído por Babilônia e que tinha sido reformado na volta deles. Haviam alguns átrios e eles tinham lá um átrio para fazer as orações do dia a dia. A principal proclamação deles era que Jesus era o Messias. Então era assim que se pregava para os judeus da época. Sabe, judeus, tudo que a gente esperou está no Messias. E Jesus é o Messias que nós sempre esperamos. Essa era a linha de pregação principal deles. A liderança dos apóstolos já está firme. Com a descida do Espírito, eles perderam o medo, aquela parte ruim do medo, e eles estavam já com uma certa ousadia, ensinavam, sinais acompanhavam, e muito ensino, queridos, muito ensino. Uma comunhão muito grande na igreja, realmente muito intensa. Eles estavam partilhando bens, partilha de bens mesmo, como a gente faz aqui de vez em quando também, e recheado e coberto de muita oração. A marca dessa igreja inicial é de muita oração. O evangelho estava desafiando o sistema religioso, que era corrupto, e o crescimento estava rápido e exigia ordem. Tudo que cresce precisa de ordenança. E é nesse contexto que Deus, zeloso como sempre pela santidade dele, está zelando por essa nova comunidade. Deus quer que essa comunidade nova funcione, e funcione muito bem. Bom,
Da parte de Deus sempre está tudo certo. O problema é da nossa parte também. Sempre estamos errados, não é? Há um problema aqui, porque chegou o dia do culto, como eles estavam habituados, só que no mesmo dia, a gente percebeu no texto, faleceu um homem e faleceu também a mulher, no intervalo aí de 3 horas. E a gente viu, não foi por causas naturais, não foi por causa de um acidente, o teto caiu e matou o casal. Não, a gente sabe que foi juízo de Deus, num momento em que eles apresentaram uma oferta ao Senhor. Como nós apresentamos hoje aqui. Aliás, um culto muito parecido com o nosso dessa noite. A pergunta que fica, e aqui consta o problema, como que a gente entende a morte súbita desse casal dentro da igreja, julgados por Deus, num momento de apresentar a oferta? Difícil, né? Bastante difícil, mas justamente é a nossa missão da noite, a gente vai progredir nisso, tá bom? Então eu queria propor que a gente compreendesse o que aconteceu como um todo, depois que a gente compreendesse o contraste que tem aqui, tem um contraste na tela, não sei se tem aí a parte de um contraste, a gente já vai verificar. Ele é um contraste intencional e desse contraste sai a pérola da noite, né? Sai um oferecimento excelente, sai também um oferecimento trágico. A gente vai verificar esses 2 oferecimentos e vamos verificar como o temor fez um bem enorme para a igreja. Aí está a pérola, aí está o tesouro. Quem hoje compreender que esse temor que ocorreu lá, ele é vivo e eficaz, ele é para hoje também, vai sair daqui muito melhor do que entrou. Então, junto comigo, capturemos esse temor que vai ser apresentado. Tá bom, queridos? Vamos compreender, então, primeiro, o que aconteceu como um todo. Vocês perceberam, estavam reunidos, então, num culto de adoração, como a gente faz. Eram muitas pessoas se achegando na igreja de Jerusalém. A igreja ela começou ali centralizada mesmo. Depois ela expandiu. Mas o início foi centralizado na Cidade Santa. O foco deles era ajudar, porque vai chegando bastante gente e vai se mostrando necessidades diversas. Eles criaram ali um código inicial bastante legal. Um código muito bonito, que era um código para que ninguém passasse necessidade. Não é um código bonito, irmãos? Eu acho esse código incrível. Não é deixar todo mundo igual, com a mesma quantidade de posses, não é isso. O código deles era, nós não somos uma família cristã, então nenhum de nós pode passar necessidade. Então, se alguém estiver passando, a gente vai lá, chega junto e faz um socorro. Bacana o código que eles criaram, já no início da igreja. Então, a gente vê que foi isso que aconteceu de uma forma geral. Só que agora a gente precisa avançar e ver o contraste inicial. Veja que nós temos um contraste, acho que é os outros lá, o anterior. O anterior, isso, esse aí. Nós temos um contraste aqui bastante grande, e isso, inclusive, a gente instrui, queridos, quando a gente vai fazer um recorte. Se a gente começasse a ler esse texto hoje no capítulo 5, vamos ler o capítulo 5, nós iríamos perder algo bastante importante no final do capítulo 4. A gente conversou hoje na aula do batismo. Escolher os trechos com começo, meio e fim são muito importantes. Todo leitor da Bíblia precisa aprender a fazer isso. Então, o contraste nosso começa no capítulo 4 e adentra o capítulo 5. É um contraste que se dá ao narrar 2 ofertórios. Está ocorrendo uma oferta, logo a seguir está ocorrendo uma outra oferta. Elas são similares, mas não são iguais. Até parece a reprise lá dos irmãos Caim e Abel. Lembram-se da história? Lá em Gênesis, 2 irmãos de sangue saem para fazer uma oferta ao Senhor. Ambos. Um tem a sua oferta devidamente aprovada. O outro
completamente reprovada. Dessa reprovação surgiu ciúmes, um ciúmes fatal. Então, na primeira família da Bíblia, os primeiros irmãos que aparecem, um é morto pelo outro. O Caim matou o Abel. Até parece um contraste parecido com lá. Esse ofertório, primeiro, ocorre de um homem chamado José, a quem os discípulos apelidaram de Barnabé. Então, o nome dele é José, mas ele foi apelidado de Barnabé. E o segundo ofertório ocorreu por um casal chamado, então, Ananias e Safira. O primeiro foi top, tudo de bom. O segundo foi um desastre completo. Então, isso exige que a gente se aprofunde um pouquinho para detectar o que de tão bom tinha no primeiro oferecimento e o que de tão mal tinha, assim, no segundo oferecimento. E esse contraste, se a gente torcer, vai sair a pérola da noite aqui para nós. Então vamos à primeira parte dessa noite, o oferecimento chamado excelente. Perceba então que ele vendeu um campo que possuía, ou seja, Barnabé, e o entregou o dinheiro aos apóstolos. Algumas versões vão dizer trouxe o preço todo, né? Preço aí no sentido de valor. Então ele vendeu um terreno e entregou lá para os discípulos. O Barnabé, queridos, ele era de linha levita, que na antiguidade não poderia ter terreno. Em Deuteronômio 10, por exemplo, a gente vê o seguinte: por isso os levitas não têm parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor seu Deus lhe prometeu. As tribos todas tinham posses, os levitas não. Aí você pensa, mas essa tribo, ela vai ficar desabastecida? Como que ela vai comer, beber, vestir? A ordem era o seguinte de Deus, porque Deus sempre dá um comando completo, nunca pela metade. Deus nunca falha, irmãos. O comando era: vocês todas as tribos terão, e vocês pegarão uma parte e passarão para a tribo irmã, a tribo de Levi, os levitas, de tal forma que ninguém fique desabastecido. Deus é bom, né? Sempre muito bom. E ele, o Barnabé aqui no caso, ele é um homem dessa tribo. A Bíblia diz que ele é natural de Chipre, então ele não nasceu no perímetro de Israel. E ele possuía um campo, diz o texto. Ele tem um terreno. Bom, aqui tem uma especulação. Como é que pode um levita ter um terreno? Especula-se que talvez seja a lei já enfraquecida nessa época, então os judeus estão deixando que os levitas tenham terreno. Pode ser, é provável. A lei estava enfraquecida. Pode ser que ele poderia ter o terreno apenas para negociar, não possuir em definitivo, mas para negociar, talvez. Especula-se. Especula-se que esse terreno vem de uma herança da mulher, possível também. E também especula-se que o terreno, como era lá em Chipre, e não no perímetro, e não nas terras de Israel, poderia. Nós não sabemos. Teria que perguntar para o Barnabé, você vai ter essa oportunidade um dia da sua vida. Mas isso não é relevante, obviamente. O relevante é que ele decidiu vender esse terreno e trazer o montante aos pés dos apóstolos. E aí vem a pergunta-chave para nós. Por que é que esse oferecimento foi excelente assim, a ponto de ser algo a ser copiado? Primeiro, queridos, perceba que esse oferecimento que ele fez foi completamente voluntário. Completamente voluntário. Ele não recebeu pressão alguma. Não foi forçado. Deu realmente por amor. Perceba também que ela foi generosa. No caso dele aqui, ele entregou tudo sem reter parte alguma. A gente vai perceber ao longo da conversa de hoje que não é generoso só porque entregou tudo. Ele poderia ter entregado metade, ainda assim seria algo bastante generoso. Uma parte, quem sabe. O bom é que esse oferecimento dele foi íntegro.
Tudo ocorreu em verdade. Isso é muito chave para nós. Quando eu digo que foi íntegro, eu me refiro ao fato de que o que estava no coração dele, no interior, era o que ele estava realizando ali no exterior. Ele queria mesmo vender esse terreno. Ele queria mesmo fazer parte do ofertório. E ele tão somente fez. O exterior realizou o que constava no seu interior. Então bateu interior com exterior. Esse homem queria fazer isso mesmo. E não com segundas intenções, somente com a primeira. Era um ato de amor no caso dele. Ela foi muito significativa, essa oferta, porque sendo levita, ele abriu mão motivado pela confiança que ainda tinha no seu coração, de que o Senhor era ainda a parte da herança dele, conforme a palavra dizia. Bastante edificante esse oferecimento, porque ajudou os necessitados e uniu a igreja. Aliás, Jerusalém, no período aqui do Novo Testamento, ela passa por várias crises de fome mesmo, né? Algo aconteceu ali nesse período da vida que os irmãos tiveram muitas dificuldades, e aqui não foi diferente. Mas também ela é exemplar, porque ela tão somente confiou o caráter de encorajador desse irmão. Não é à toa que ele ganhou esse apelido, Barnabé, que significa encorajador. Porque esse homem está fazendo exatamente o que se propunha a fazer. Esse era o significado do seu nome, o encorajador, e ele está encorajando a igreja. Estamos passando dificuldades, necessidades, está aqui o terreno, é para a bênção dos que estão necessitados, que o Senhor continue nos abençoando. Sabe, queridos, a gente percebe que o Barnabé nos ensina que a verdadeira generosidade, ela vem lá do coração, sem reservas. Ele deu com amor e integridade, simples assim. Bom, agora nós precisamos ver o contraste com a outra oferta, que parece tão com a primeira, mas a gente vai ver que ela é muito diferente. E que trouxe sérias consequências. Vamos entender então o que deu errado. Vamos à segunda parte, o oferecimento muito trágico, muito trágico. Você se recorda do texto? Pedro disse: por que Satanás encheu o teu coração, Ananias, para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Bom, sobre esse casal Ananias e Safira, os nomes também são muito bonitos, Ananias e Safira, assim como Barnabé. Mas no caso aqui eles não honraram os nomes. É bem razoável a gente afirmar que eles também eram judeus. Nós não temos base nenhuma para dizer que eles eram de fora, eram judeus. O casal viu o ato feito por Barnabé e viu que esse ato gerou prestígio ali. Mas isso é bastante complicado, viu, irmãos? Uma pessoa está fazendo algo bom, ela está só com a primeira intenção. Ela não quer causar ciúmes, ela não quer causar competição. Mas as outras partes acabam, às vezes, achando que é uma competição, achando que precisa se sobrepor àquilo. E parece-me que foi isso que aconteceu com esse casal. Eles viram o prestígio que gerou ao Barnabé por ter pego aquele terreno em Chipre e entregue ali para a igreja na ocasião. O fato é que ele chamou a esposa no canto e pactuou com ela, fez um pacto, mais ou menos assim: esposa, Safira, nós vamos vender um terreno, deve ser mais ou menos esse valor. Nós vamos reter uma parte significativa, uma outra parte nós vamos levar lá o mesmo discípulo, assim como o Barnabé fez, nós vamos entregar e nós vamos afirmar, nós vamos dar a entender que é o valor todo também, porque parece que o prestígio vem de dar o todo. Eles fazem esse pacto em casa, vendem o terreno e seguem, chegam lá e depositam também aos pés dos apóstolos, diz o texto. E por algum motivo que a gente não sabe,
ele dá a entender, no caso aqui ele, porque ele é o primeiro que está conversando lá com o discípulo, ele dá a entender que era o valor total. Agora, detalhe, no texto o Pedro não pergunta em nenhum momento. Assim como ele não perguntou para o Barnabé, ele também não está perguntando para o Ananias. Ele não está falando de porcentagem aqui. Ele simplesmente está recebendo. Só que esse ofertante do dia, o Ananias, ele está dando a entender que ele está dando um valor total. Queridos, eu não sei de que forma, mas Pedro, ele recebeu alguma iluminação diferenciada aqui no momento, e ele revelou ali ao Ananias: você está mentindo, e não é para mim, é para o Espírito Santo de Deus. Esse Pedro, às vezes a gente fala, puxa vida, deixasse quieto, né? Está dando a oferta aí, deixa que entre a oferta, está tudo bem, né? Vai abençoar também, mas não é assim. As coisas de Deus não funcionam assim. O fato é que ele estava iluminado e ele interrogou ali o Ananias. Sabe, queridos, eu percebo aqui que o que fazemos a homens, podemos estar fazendo a Deus. Porque a tentativa de enganar o homem foi, na verdade, uma tentativa de enganar a Deus. O que fazemos a homens ecoa em Deus muitas vezes. Perceba que o assunto era simples. O Pedro diz, a propriedade era sua, para vender ou não. Podia vender, podia não vender, a propriedade era sua. Olha, e se escolhesse vender, depois da venda, o dinheiro era seu, para entregar ou não. Não precisava entregar. O dinheiro era seu. E ao ouvir isso, ele caiu morto no chão. Eu percebo aqui, estudando essa semana, e eu tremi e temi essa semana. Já é um texto de muito temor. Eu não sei até se nós temos um outro texto de temor como esse. Nós vamos ter Jesus na sua vinda causando grande temor lá em Apocalipse. Mas aqui no início da igreja, esse é o texto que mais causa temor. Porque a gente percebe que a relação com Deus pode também ser fatal. A igreja naquele dia, infelizmente, além de igreja, ela foi também uma funerária. Não sei onde que arrumaram aqueles homens ali da frente, né? Chamaram ali, Gobi, vem aqui. Gobi, vem aqui com a Ana, chama o Nicolai também. Né? Oh, misericórdia, mas foi o que aconteceu, né? A gente tem que quebrar um pouco o gelo aqui, porque é muito tenso o texto. Né? Ela foi funerária também. E aí a próxima pergunta é óbvia. Por que essa tragédia? Por que esse oferecimento foi tão trágico assim? E o texto dá algumas informações para nós. Primeiro, porque ela foi fingida. Ela foi uma oferta fingida. Teve um teatro ali. Ela parecia total, mas era parcial. Foi, de fato, um oferecimento mentiroso, porque o casal tentou enganar os apóstolos. E eles, ao tentar enganar os apóstolos, eles colocaram Deus à prova. Ao final, o Pedro está de boa. Ele não tem nada a ver ali com a história. Esse casal está, na verdade, testando o próprio Deus. Como se Deus fosse limitado e não pudesse saber dos fatos ocultos. Isso é um teste contra Deus. Na verdade, estava se testando a sagrada onisciência de Deus. Alguém quis dizer o seguinte: ele não sabe de todas as coisas, nós vamos fazer isso e Deus não saberá. Completamente planejada, né? Porque o casal teve um tempo ali para pactuar. Sabe, irmãos, uma coisa é o mal acidental, uma outra coisa diferente é o mal planejado. Há textos no Antigo Testamento que diz que Deus detesta o mal planejado. Algumas coisas ele detesta. Uma delas é o mal planejado.
foi completamente sem temor esse oferecimento. Porque eles agiram diante do Espírito Santo sem reverência alguma. Vamos entrar no culto, vamos ofertar, vamos enganar. A hipocrisia aqui, ela, se passasse, ela poderia minar aquela confiança sadia, aquela unidade da igreja que estava nascendo. E é aqui que estava o risco. E, como a gente viu, foi muito corrupta, porque no meio do culto não deveria ter um ato assim tão enganoso. Eles trouxeram corrupção para o ato de culto ali para dentro da comunhão. E foi fatal, resultou aqui em 2 mortes. A gente fecha esse segundo oferecimento vendo que a falsa oferta de Ananias e Safira trouxe morte, mas também trouxe temor, revelando aqui o peso que é de tentar enganar a Deus. Bom, agora nós vamos refletir sobre o temor gerado por esse evento. Será que há algum benefício em 2 corpos estendidos na igreja, né? Tinha aquele locutor que brincava no futebol, mais um corpo estendido no campo, né? Mas aqui não é o campo de futebol, aqui é a igreja. Será que há algum benefício? Então nós vamos verificar que o temor veio para o bem. O texto sagrado diz que um grande temor se apoderou de todos que souberam e cada vez mais pessoas criam. Queridos, o título nosso de hoje foi Mentira Mortal, quando a oferta não é sincera, o altar vira um tribunal. E isso, de fato, é verdade. Agora, a gente sabe que esse evento foi um evento singular, né? Você já deve estar pensando o seguinte, eu fiz a oferta agora há pouco, eu não sei se eu fiz com primeiras intenções somente, Gobi, vai preparando aí, né? É óbvio, queridos, é óbvio que foi um evento singular, claro que sim. Nós não podemos tomar isso por regra, claro que não. O temor a Deus hoje, ele nos conduz à confissão e ao arrependimento, não à morte física, conforme diz lá 1 João, capítulo 1, 9. Deus é o mesmo, o temor é o mesmo. Nós não estamos vendo mortes assim na igreja, né? Apesar de eu ter participado de uma igreja onde uma pessoa caiu pregando no púlpito, né? E foi algo muito diferente que aconteceu. Nós presenciamos isso, né? Nós temos um professor, Paulo Vicente, ele estava no púlpito aqui em Hortolândia e ele teve um AVC pregando a palavra do Senhor, né? Homem de Deus, homem piedoso. Então, essas coisas acontecem, sim, mas foi um evento singular. A gente percebe aqui estudando que é um evento bem singular, um evento marcante, porque Deus tinha propósito com essa ocorrência aqui, e era um propósito de ensino. Nesse caso aqui, sim, o castigo foi de morte mesmo, né? Então aqui eles não dormiram, não, e foram para o hospital. Não, aqui é dali para o cemitério mesmo, eles morreram. A pergunta que fica é, será que houve injustiça, abuso de poder? Será que teve uma punição desproporcional? Será que não podia ter pegado mais leve? Boas perguntas. A gente percebe que não foi injustiça, não. Não foi injustiça porque a morte não foi por reter parte do valor, mas por mentir ao Espírito Santo de Deus. A coisa é séria com relação ao Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo disse que todos os pecados seriam perdoados, menos o pecado de irreverência, de ir contra o Espírito, de atribuir uma ação dele ao inimigo. Realmente a questão com o Espírito, ela é muito importante aqui para a Trindade. Então foi um pecado consciente e espiritual. Então não, respondendo, não foi nem um pouco injusto. Foi abuso de poder? Olha, Pedro não os matou. Pedro apenas revelou aqui o pecado. A punição veio de Deus, não veio da liderança da igreja. Eu imagino Pedro, eu imagino ele nem saindo do lugar. Está ocorrendo o culto, o ofertório, cai os dois ali, e daqui a pouco vem outros, e a vida seguiu.
não tem uma relação com o homem, não tem uma relação com a liderança da igreja. O caso aqui foi diretamente com relação a Deus. Então, daria para dizer que Deus abusou de poder? Não, porque todo o poder é dele. Não há abuso de poder na parte de Deus. A punição foi desproporcional? Aí o nosso coração já começa, podia ter pegado mais leve, não podia? O que vocês acham? Também não, queridos, também não. Era o início da igreja, isso tem que ser levado em consideração. Deus tratou o pecado com severidade justamente para preservar a santidade da comunidade inicial. É um começo, precisa começar muito bem. Assim como ele fez com Nadab e Abiú, preservando o altar do tabernáculo, assim como ele fez com Acã, preservando a introdução do povo na terra prometida. Há episódios que Deus realmente marca de maneira significativa. Ele é muito instrutivo e ele não quer que uma coisa comece ruim. Observe com muita atenção que os versos 5 e 11, eles apontam que veio um grande temor no povo. E não é para menos. Todos que souberam tiveram assim grande temor. Então a gente vê que o temor realmente foi muito profundo e ajudou a preservar a santidade da igreja, mostrou que a mentira diante de Deus, ela realmente tem consequências. Então esse temor, longe de ser negativo, ele gerou um crescimento que a igreja precisou naquela ocasião. Queridos, qual foi o grande resultado aqui do texto, não é? Bom, o grande resultado a gente viu, as pessoas que ficaram sabendo disso, elas gostaram disso. Elas falaram, nós temos um local, nós temos um apanhado, um ajuntamento de gente, onde Deus está lá de verdade, está colocando a mão de verdade. E diz o texto que muita gente se juntou. Fala-se em blocos de pessoas. Multidões de homens e mulheres creram, está aí no seu verso 14. É um momento da gente se perguntar, até quando você irá seguir pintando o seu próprio Deus? Essa é a pergunta do mês para nós. Nunca na história a igreja como um todo errou tanto em pintar a Deus. Nós nunca pintamos um Deus tão diferente do que ele de fato é. Eu acredito, e olha que eu sou positivo, os irmãos me conhecem, não sou em nada pessimista. Mas nunca na história a gente pintou um Deus de forma tão errada. Outras questões, ideologias e outras questões fazem com que a gente tenha que pintar um Deus diferente para ficar ok no dia a dia. Algumas pessoas tentaram fazer isso. Você viu o que aconteceu. O Abraão tentou pintar um Deus que não sabia fazer uma boa aliança. O Nadab e o Abiú tentou pintar um Deus que não zelava pelo altar. O Ananias e Safira tentaram pintar um Deus que não enxerga o farsante. E as pessoas hoje pintam um Deus muito errado. Um Deus que ele convive bem com o pecado. Eles tratam Deus como um amigo casual. É meu amigo. Ele é legal. Meu amigão. Eles criam esse Deus para eles. Mas Deus nunca foi isso. Nunca foi. Será que não estaria na hora de você passar a adorar a Deus como Ele é, de verdade, santidade, amor e justiça? Completo assim, como Ele é? Quais são os nossos deveres de hoje em diante após essa meditação? Sabe, queridos, eu imagino que nós devemos viver o temor que transforma. Nós não estamos aqui para assustar os irmãos nesse mês. Quando os pastores escolheram essa série, não era para assustar. Ai, meu Deus, eu vou relacionar com Deus, eu posso morrer. Não é para assustar os irmãos, claro que não. Mas é para os irmãos, ao menos nessa igreja, sob a influência desta igreja local, saber que nós devemos buscar o Deus por completo.
e não só uma parte dele. Deus é santo e vê o seu coração, responda ao chamado com urgência. Seja sincero com ele, sem máscaras. Eu sei que a gente aprendeu a viver com máscaras o tempo todo. Tem um livro, não leia, já estou avisando, não leia. Chama-se 48 Leis do Poder. Quem já ouviu falar? Levanta a mão quem já ouviu falar do livro. 48 Leis do Poder. Ah, várias. Não leia. Esse livro ensina você a ser uma segunda pessoa muito poderosa diante das pessoas. E por que eu não recomendo? Apesar de você se tornar uma pessoa poderosa. Porque você se torna uma segunda pessoa. Uma pessoa dupla, uma pessoa com máscara. Então, não é isso que a gente quer. Deus nos criou para sermos nós, do jeitinho que nós somos, assim mesmo. Aprendendo com Ele a cada dia, se parecendo mais com Jesus, porque essa é a nossa meta, é o nosso alvo. Então pare de fingir. Confesse qualquer falsidade, qualquer uma, em oração e viva com transparência. Também, queridos, é uma aplicação para a noite, ser bastante generoso sem reservas. Pode sim fazer doações bem significativas, de tempo, de recurso, de talento, ainda essa semana, mas com uma questão aqui, sem buscar aplausos. Essa é a crise. A gente vai fazer algo grande, mas lá no coração já está rodando o aplauso que virá. Isso é uma crise para com Deus. Deus gostaria que a gente fosse como Barnabé. O que está rodando ali é o amor internamente, o exterior só está processando o que vem do coração, o que vem do interior. Então seja generoso. Eu até sou daqueles que a gente vai fazer uma coisa grande e a gente já está buscando a aprovação humana. Não faça. Interrompa, volta para o quarto de oração, escaneie-se diante do Espírito. Mas, Senhor, remova esse outro sentimento. Eu quero fazer aquilo somente com a intenção purificada por Ti. Eu não quero segundo as intenções. E seja santo, porque a santidade aqui no texto atraiu vidas. Se você viver o temor com Deus, pode ter certeza, muita gente vai te procurar. Porque é o que está faltando nesse mundo tenebroso, nesse mundo corrupto. Queridos, eu quero orar com você. Coloque-se em pé por gentileza, feche os olhos. Esse é um momento de consagração. Eu confesso que esse texto ele é muito difícil, mas nós superamos ele, graças ao bom Deus. Ele é de um teor consagratório muito grande, meus irmãos. É o típico texto consagratório. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos nos consagrar. Perceba que o altar, ou ele é entrega, ou ele é tribunal. E eu peço que você escolha agora. Senhor, eu quero na minha vida sinceridade, generosidade e santidade. Eu quero, Senhor, que eu e a minha igreja sejamos purificados, que brilhemos e atraiamos multidões à cruz. Não tem como nesse momento a gente não se lembrar de Jesus. É impossível. Lembre-se que Jesus pagou o preço da nossa falsidade, 1 João 1. Lembre-se também que Jesus nos libertou para a generosidade, 2 Coríntios 8. E que Jesus mesmo nos chamou à santidade, Tito 2. A graça de Jesus transformou o altar em um lugar de entrega, Mateus 5. Então hoje, meus queridos, olhemos para a cruz. Confiemos que a graça de Jesus é suficiente para nos libertar da falsidade, para nos encher de generosidade e para nos guiar em santidade. Entregue-se a Ele agora, faça isso. A graça de Jesus não anula o temor a Deus, de forma alguma, ela o completa. Porque Ele nos amou primeiro. Podemos viver com corações sinceros, mãos abertas e vidas santas para a glória do Pai. Vamos orar nesse instante. Senhor, é com grande
temor que nós oramos ao Senhor. Porque num dia como esse, muito parecido como esse, o Senhor colocou a mão naquele casal e removeu a vida deles. O Senhor não iria permitir que na igreja iniciante houvesse tamanha corrupção, tamanha falsidade. Eu confesso ao Senhor que isso nos assusta um pouco. Mas como nós vimos na terceira parte de hoje, esse temor veio para o bem da igreja. E nós pedimos que esse temor que estamos sentindo agora seja também para o nosso bem. Que o Senhor nos abençoe muito, ó Pai. Que nós possamos, pelo Teu Espírito, enxergá-lo de forma completa. E não como pintam por aí. Aliás, nós não queremos pintar Deus algum. Nós queremos ver o Deus revelado na revelação sagrada da Tua Palavra. Pelo Teu Espírito, nos unja para aprendermos cada vez melhor de Ti na Tua Palavra. Aquilo que dizem por aí, eu não consigo entender a Bíblia. Ela é um livro muito difícil e arcaico. Não. Pelo Teu Espírito, pela Tua iluminação, nós estamos aprendendo sobre Ti e estamos vivendo esse sublime amor de Jesus. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Particularmente eu estou muito feliz de poder falar sobre o temor do Senhor e não só o amor. Porque o Senhor é amor, mas o Senhor também é temor. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém.